Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, como muita gente tá pedindo pra mim voltar aí com os 10 mais, né? Eu venho trazer hoje os Exus aí, os Exus mais bonitos da Umbanda, ou seja, os Exus mais lindos da Umbanda, né? Você pode até ficar admirado com os Exus que eu vou citar aqui, né? É claro que foi feita uma pesquisa em cima disso, né? Então a gente vai trazer aqui os Exus mais belos da Umbanda, tá certo? Praticamente os Exus mais belos aí que a gente tem entre todos. Lembrando que todos os Exus são belos, todos os Exus têm a sua beleza, tá ok? Aqui a gente vai colocar os 10 em destaques, tá certo? Antes da gente começar esse vídeo, a gente já pede para vocês se inscreverem no canal, deixar sua curtida e também ajudar a compartilhar. E depois comenta aí embaixo também se entre um desses 10 Exus, né, o seu Exu se encaixa, né, em algum deles, tá ok? Pessoal, vamos lá para o vídeo. Décimo Exu da nossa lista, que se encaixa entre os 10 Exus mais bonitos da Umbanda, é o famoso Exu Meia-Noite. É isso mesmo, Exu de pele morena, né, que tem um físico um pouco mais avantajado, isso mesmo. Em destaque tem o seu peitoral largo, destacando aí sua musculatura. Tem um porte alto e atlético, cabelos negros, né, e olhos castanhos, uma barba um pouco longa, que era de costume ali para sua época. Então o que se destacava neste Exu, no caso o seu Meia-Noite, era seu corpo físico, né, sua musculatura, tá ok? E isso que tornava ele um pouco mais chamativo, sem contar os cabelos negros, né, e olhos aí castanhos, tá ok? Agora vamos aqui entrar no nosso nono Exu. Nosso nono Exu é o famoso Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Isso mesmo. Exu Rei das Sete Encruzilhadas tinha uma estatura um pouco já mais curta, tá ok? Por mais que a estatura dele era curta, este Exu ele é considerado um dos mais belos na Umbanda. Por quê? Tinha uma pele parda e um físico bem notável. O que se destacava neste Exu era o cuidado que ele tinha com a aparência, barba, cabelo, né? Mesmo que a barba era longa, era bem cuidada, e o seu corpo também. Então o que se destacava bastante nesse Exu era o cuidado que ele tinha com o corpo. Por mais que ele tinha uma barba longa, era uma barba bem cuidada, o cabelo bem cuidado, a sua pele bem limpa, né, bem cuidada. Então isso acabava destacando, né, este Exu. Então entrou aí na nossa nona lista, né? Entrou na nossa lista como o nono Exu mais belo aí da Umbanda. Vamos aqui para o oitavo Exu mais belo da Umbanda, e por que não do mundo, né? O famoso Exu do Ouro. Muitas pessoas conhecem e outras não conhecem este Exu. É o Exu, né, com porte médio e pele clara, e os olhos cor de mel. Isso mesmo, além do cuidado com o corpo que este Exu tinha em vida, era um Exu bem simpático na sua aparência. Optava por raspar a cabeça, o que, né, destacava seu rosto, que era quase perfeito. Ou seja, o que destacava bastante neste Exu, né, era sua pele clara junto com os olhos cor de mel, tá certo? Um Exu que não tinha cabelo, ou seja, sempre raspava aí, né, a cabeça, ou seja, raspava o cabelo, mas era onde que se destacava a beleza deste Exu, tá certo? Agora vamos aqui para o nosso sétimo Exu. No caso é o famoso Exu Capa Preta. Este muitas pessoas conhecem. Exu de pele morena, cabelo bem cortado, curto, negros, é claro, e de olhos castanhos. Barba sempre feita, né? O que se destacava neste Exu era a elegância, tanto no vestir quanto na postura. Era aquela pessoa que às vezes você olhava, por mais que aquela pessoa não aparentava ser aquela pessoa tão bonita, mas era uma pessoa elegante no modo de vestir, se cuidava bem. Então este Exu ele entra no sétimo lugar de o Exu mais bonito dentro da Umbanda, né? O Exu mais belo. Em sexto lugar, a gente tem o famoso Exu Maré. É isso mesmo, Exu Maré era o Exu de pele clara e olhos azuis. Tinha um porte atlético que chamava bastante a atenção de todos. O que se destacava nesse Exu, gente, não era nem o porte atlético,
tá ok? E sim seus cabelos, que eram longos e sempre bem tratados. Ou seja, era aquele homem que tinha os cabelos longos, olhos azuis, pele clara, tá ok? E o seu cabelo ali sempre cuidado. Então isso se destacava neste Exu, no caso do Exu Maré, quando ele em vida, é claro. Então isso tornou ele um Exu belo, entrando no 6º lugar da nossa lista, tá ok? Próximo Exu, este também é muito conhecido, é o famoso Exu, no caso o 5º Exu, viu gente? É o famoso Exu Tranca-Rua. Esse muita gente conhece. Era o Exu de pele parda, cabelo curto e barba bem feita, né? Exu de estatura média e porte físico comum. O que se destacava nesse Exu, né, era sua postura, que chamava bastante atenção, e, né, a questão de elegância, né, e atraente, fora o cuidado, né, que o próprio Exu tinha, o cuidado com a pele, o cuidado físico, enfim. Então isso acaba se tornando a pessoa mais simpática, a pessoa mais bonita, o próprio cuidado. Por mais que ele seja aquele Exu mais comum, barba bem feita, cabelo bem curto, bem feito, mas era bem cuidado. Então isso acabou tornando o Exu simpático. Isso acaba tornando qualquer pessoa simpática, o cuidado. Então ele entra no nosso 5º lugar, né, na nossa lista aqui. Em 4º lugar, a gente tem um Exu bem conhecido também, que é o Exu Morcego. Aí é que tá o seguinte, não se engane, né, pela imagem que vocês encontram deste Exu aí pela internet, tá certo? Pois este Exu em vida, gente, era muito bonito. Seus cabelos eram longos, negros e olhos negros. Era uma coisa bem rara, pessoal. Olhos negros era uma coisa bem rara, né? Tinha um corpo físico mediano, né? E a sua estatura era alta. Era um Exu alto. Barba longa, bem cuidada, que no qual era o costume para a época também. Tinha uma cor, né, parda, que chamava muita atenção. É onde que entra o detalhe, pessoal. Seus cabelos eram longos e a sua pele era parda, né? Então, a cor da sua pele chamava muita atenção. A sua estatura era alta, então isso chamava mais atenção ainda. Seu corpo era mediano, vamos assim dizer, era um corpo normal. Mas o que se destacava bastante era o cuidado, tanto com o cabelo, que era longo e bonito, e a sua barba também, que era longa e bonita, ou seja, bem cuidada. Então ele entra no nosso 4º lugar dos Exus mais belos aí da Umbanda. Agora a gente vai entrar nos 3 Exus mais belos da Umbanda, os 3 Exus mais bonitos da Umbanda. Você pode se surpreender com isso. Vamos lá, 3º Exu. Às vezes algumas pessoas não conhecem este Exu. É o Exu da Lira, 7 da Lira no caso. Exu 7 da Lira, 3º lugar. Este Exu, gente, praticamente ele era um exemplo de simpatia. E até hoje na incorporação, enfim. Sua postura elegante, fora o cuidado em se vestir, juntos aí ao seu cabelo, que era curto, negro, né, era também o que se destacava bastante. Tinha uma barba baixa, bem feita, e sua pele era clara. O que se destacava muito neste Exu, pessoal, 7 da Lira, era sua elegância, o seu cuidado com o corpo, o seu cuidado em se vestir bem, em estar sempre bem, né? Então isso acabou colocando ele em 3º lugar aqui na nossa lista, tá certo? Vamos aqui para o nosso 2º Exu mais belo da Umbanda, mais bonito da Umbanda. Esse você vai ficar admirado, que é o famoso Exu Tiriri. Isso mesmo, gente, Exu Tiriri. Na maioria das imagens, né, você pode aparentar que esse Exu não é tão bonito assim, né? Mas aí é que tá, gente. Seu Tiriri, né, tinha uma estatura mediana e seu corpo físico não era de um atleta nem nada do tipo. Mas sua cor de pele chamava bastante atenção, né? O famoso neguaço. Cabelo enrolado, que é aquele famoso cabelo de pinchain, né, que a gente conhece, que é o cabelo bem enrolado mesmo, cabelo crespo, mas bem cuidado, né? E claro, o que tornava este Exu um dos mais belos era simplesmente a sua conversa. Era um Exu totalmente galanteador e educado em suas palavras. É claro, tinha ali o cuidado físico, né, o cuidado com sua postura física, e era um Exu totalmente galanteador. Então ele entra na nossa segunda, né, em nosso 2º colocado na nossa lista do Exu mais belo.
É claro, quando a pessoa ela tem uma conversa sadia, quando a pessoa é galanteadora, ela se torna bonita também perante aos olhos de muita gente. Agora vamos aqui para o nosso primeiro Exu mais belo da Umbanda, que é o famoso Exu Veludo. É isso aí, pessoal, Exu Veludo. Mas o Exu que não devemos ver somente a sua escultura, né? A gente não pode ver somente ali a escultura. Este Exu é considerado o mais belo dentro da Umbanda, né? Sua estatura era mediana, né? Já o seu porte físico, né, era bem avantajado também, né? O que você vê na maioria das imagens, uma pessoa cheia de cabelo pelo corpo, cabelo nos braços, enfim, não era bem assim que Exu Veludo era, né? Ele tem em destaque sim seu peitoral, que chamava bastante atenção. No peitoral tinha ali o cabelo mediano, né? Pelos no cabelo, cabelos, ou seja, cabelos no peito mediano, né? E seu corpo era bem cuidado. Era o Exu com pele clara e olhos verdes, que chamava bastante atenção. Cabelos longos, né? Um Exu bastante galanteador também e simpático, onde atraía muitos olhares. Seu modo de vestir era bastante peculiar para a época, pois suas vestes também eram feitas à mão para um maior destaque do seu corpo. Isso mesmo, então não muitas das vezes a gente vê nas imagens de Exu Veludo sempre com o peitoral de fora, ou então com um short, né, nunca com calça, com um short destacando ali o seu físico. Mas a gente não deve olhar propriamente só para a imagem, onde que a gente citou aqui os pelos espalhados pelo corpo como tem na imagem. Na verdade não era bem daquela forma, tá ok? Mas pessoal, é isso. Está aí, espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários, né, o que você achou do vídeo e deixe aí também se entre esses 10 Exus você conhece algum ou se trabalha com um desses, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ajudar a compartilhar e deixar também aqui a sua curtida, tá certo? É isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus.